Sua bênção, e aí como é que tá tudo certo? Deus abençoe. Aqui, graças a Deus, em São Paulo, entre chuva, frio e calor. A mistura típica paulistana. É, aqui já tá começando a esquentar, né? Nordeste já sabe como é, quando começa a chegar o verão, primavera, verão, começa a esquentar bastante. Que bom. É, mas enfim, padre, vamos começar, né, nossa conversa, que isso aqui é mais um bate-papo, aqui uma conversa. E antes da gente entrar, de fato, no assunto, no relativismo, o tema é justamente isso. Por que tanta mentira? Então, assim, a gente gostaria de entender por que é que nós somos bombardeados. Essa é a verdade. Nós somos bombardeados de mentira o tempo inteiro. Se a gente liga uma TV, se a gente pega um celular, se a gente liga o computador, nós somos bombardeados de mentira. Então, por que que isso acontece? Muito bem. Bom, Paulo Victor, não poderia deixar de aproveitar a ocasião ao começar essa live para parabenizar vocês da Confraria Dom Expedito Lopes. É uma satisfação Obrigado. enorme vê-los atuando aí no Agreste Pernambucano e em todo o Brasil, já que com as redes sociais a gente chega em tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo, né? Então, Graças a estão Deus. fazendo um lindo trabalho. Já veio bastante coisas aí na internet que vocês estão fazendo, aulas. Então, vale a pena a todos os que estão assistindo aqui conhecer mais, né? E participar. Para os que estão perto, inclusive participar presencialmente. Então, meus parabéns. Queria Muito aproveitar obrigado. para fazer uma pequena oração antes de iniciarmos essa live, Com para certeza. pedir a proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Cheio o de Senhor é graça. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Mãe, Deus, rogai por rogai nós, por nós, pecadores, pecadores, agora e na agora hora e de na nossa hora de morte. morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por Rogai nós. por nós. Bom, o tema, como você perguntou, por que, né, tanta mentira, por que falar do relativismo? Essa resposta ela pode ser respondida desde várias fontes, ou abordando várias perspectivas. Para começar, eu queria falar da perspectiva de fé, ou seja, da revelação, né, partindo da Sagrada Escritura. Portanto, essa é uma verdade que só quem tem fé pode conhecer. No caso, nós, cristãos, nós católicos, sabemos que a mentira está presente lá no comecinho das narrações bíblicas. Quando, por exemplo, a serpente, o demônio, tenta Eva a comer do fruto proibido, a serpente utiliza duas mentiras. Duas mentiras. A primeira é aquela, né? É verdade que Deus proibiu comer de todos os frutos? Então Eva, diante de uma ocasião de pecado, é o que a gente chama de ocasião de pecado, em vez de sair dali e não dialogar com a tentação, ela disse: não, Deus proibiu comer somente deste fruto aqui. Ou seja, já começou um diálogo com a possibilidade de ser enganado com o pecado, um diálogo com o pecado e com a tentação. E a serpente acusou Deus de mentiroso. Segunda mentira, é mentira de Deus. Pois Deus sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês, vocês serão como Deus, como deuses. Vossos olhos se abrirão, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, vejam a artimanha, a malícia do diabo, que é conhecido como pai da mentira, né? E para fazer os filhos de Deus pecar. Então, já a própria Sagrada Escritura, nas primeiras páginas, nos oferece, nos oferecem uma resposta de por que há tanta mentira no mundo. Porque é por sugestão, em primeiro lugar, do pai da mentira, que entrou a mentira no mundo e com a aceitação
eu acho que está um pouco fraca. É, Mas, não sei continuando, o senhor Caio aqui. sim. Continuando, então, a primeira fonte de resposta é a Sagrada Escritura, né? A mentira não é nada novo, ela existe desde os primórdios da humanidade, quer dizer, ela existe em nós, inclusive, como consequência do pecado original, cada vez que nós seguimos os nossos instintos e renunciamos à nossa razão e à nossa fé. O pecado é isso. O pecado, quando nós, por exemplo, acreditamos que no mundo podemos ter uma felicidade absoluta, quando nós acreditamos que aqui é o nosso paraíso, quando nós deixamos de lado as verdades naturais, as verdades da ordem natural ou da fé, e seguimos a nossa própria verdade, aí nós já temos também o relativismo, porque a verdade é que a medida da verdade sou eu mesmo, a verdade é relativa a mim, né? E depois, a segunda fonte de explicação de onde pode vir tanta mentira é essa crise de razão que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma crise de razão, quer dizer, houve uma inversão científica, por assim dizer, uma inversão gnoseológica, para usar uma palavra difícil, porque é uma origem filosófica, a origem de tantas mentiras desse mundo também tem uma origem filosófica. Por quê? Porque, como diz Santo Tomás e a filosofia, uma mentira, uma pequena mentira no começo, um pequeno erro no começo, será grande no final. E a filosofia moderna, de onde surgem todas as ideologias que nós estamos vivendo hoje, ela começa com uma mentira no começo. Uma mentira muito grave. Qual é essa mentira? A mentira é colocar o homem como fundamento da verdade. Colocar o homem como medida de todas as coisas. Aquela célebre frase do filósofo chamado Descartes, né, filósofo e matemático, René Descartes, penso, logo existo. Quer dizer, a minha existência tem o seu fundamento no meu pensamento. Já temos aqui um racionalismo, quer dizer, as coisas dependem da minha razão. E não da existência delas próprias, mas de mim, da minha cabeça. Então, essa inversão de objeto, né, essa inversão filosófica, antropológica, por assim dizer, termina num grande erro que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje usa-se o termo muito recorrente por causa da linguagem da internet, né, fake news. Quer dizer, é uma notícia falsa, é uma coisa que é falsa, não é verdade isso que o outro está falando, está afirmando uma coisa que é errada. Quando, na verdade, esse próprio termo usa-se para validar as mentiras. Né? Então, por que tanta mentira? A primeira resposta é essa. Né? Já tendo como base o que nós acabamos de falar. Jesus Cristo chamou o diabo de pai da mentira. Vocês devem lembrar. Está na Sagrada Escritura, o diabo como pai da mentira, até porque ele conduziu, melhor dito, o ser humano ao pecado. E também chama-o de príncipe deste mundo. Ora, se o pai da mentira é príncipe deste mundo, significa que neste mundo reina a mentira. É isso. Né? E uma outra coisa, uma outra observação que nós podemos fazer é a seguinte: antes o diabo tinha que ele mesmo incitar o homem ao pecado, pessoalmente lá, né, como fez com Eva. Hoje é muito fácil, porque além dos vários secretários que ele tem, humanos, ele também tem os meios de comunicação, ele usa muito bem a internet. O diabo ele é muito moderno nesse sentido, ele é bem atualizado. Não tem problema de internet ele. Nós temos. Nós temos problema de conexão. Ele não. Ele está 24 horas funcionando. Né? Ele não cai. Né? E aí ele sabe muito bem utilizar aquela mentira que era dita somente no âmbito privado. Hoje ela pode rodar o mundo em questão de segundo. Né? Uma fama de uma pessoa ilustre, de um santo, por exemplo, pode ser completamente atacada e a pessoa pode ser difamada através de uma mentira que num minuto roda o mundo. Então, agora, usando já a segunda fonte de argumentação que nós falamos aqui, que é a filosofia, ou que é a crise de razão, nós podemos dizer que uma das causas, ou a principal causa,
de tanta mentira no mundo de hoje é o relativismo, ou, para usar a linguagem do Papa Bento XVI, o Papa Emérito, a ditadura do relativismo. Hoje nós não podemos escapar dessa ditadura. Ela está em tudo quanto é lugar. Ela nos obriga a fazer, a cumprir com os seus mandamentos, quase. Ela está na internet, ela está na TV, ela está na ciência, ela está na cultura, ela está na educação, ela está nos meios de comunicação em geral. Em tudo quanto é lugar, há uma relativização da verdade, né? Ou seja, não existe uma verdade válida para mim, Padre Fábio, para o Paulo Victor e para quem nos está assistindo. Uma verdade moral, por exemplo, isso é pecado. Não existe isso. É pecado? Primeiro que não existe pecado. E para mim isso é uma coisa boa. Se para mim é uma coisa boa e para você também, qual é o problema? Né? Então, relativizei. Há uma relativização em todos os níveis. Cultural, ético, social, filosófico e por aí vai. Então, a principal, podemos dizer, fonte de explicação, uma das principais fontes de explicação por que há tanta mentira no mundo, hoje podemos atribuir em grande parte a essa ditadura do relativismo. Depois eu vou, inclusive, falar a ocasião na qual o Papa Bento XVI falou a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, dessa questão, né, da ditadura do relativismo. Esse termo que ele cunhou e que ficou. Né? Nós sabemos que, de fato, vivemos uma ditadura do relativismo. Assim como hoje, espero que não caia a rede aqui enquanto estamos falando, existe e quer se impor uma ditadura sanitária. Com certeza. E assim, também é interessante, principalmente o termo que, muito sabiamente, né, o nosso Papa Emérito Bento XVI deu, o nome que ele deu para esse monstro que nós lutamos atualmente, que é, sim, de fato, uma ditadura. O que é muito engraçado é que ela entra no nosso discurso, no nosso imaginário, como o quê? Não existe, vamos dizer assim, tudo é relativo, então cada um tem a sua verdade. Tudo parece muito amigável, mas é engraçado como ela inverte a situação, porque enquanto aparentemente parece dar espaço para a liberdade e para a individualidade, no fundo a gente vê que na verdade é uma questão de você querer empurrar a goela abaixo um conceito de mundo, né? É empurrar a mentira goela abaixo e que a verdade não apareça. Esse é um dos principais problemas, né? Mas enfim, padre, vamos continuar aqui mais ou menos. Quando a gente estava conversando sobre fazer essa live e tudo mais, o senhor me falou de uma obra, de um livro que o senhor leu e que ele fala muito bem sobre esse aspecto, né, do relativismo. Eu queria que o senhor falasse para a gente que livro seria esse, né? Qual é esse livro que o senhor leu? Exatamente. Bom, faz um ano, mais ou menos, que eu estou trabalhando na edição de livros, né? E estou tendo um contato como nunca na minha vida com livros. Embora esse livro já é um livro aqui no Brasil editado há pelo menos uns 12 anos, houve uma edição nova, saiu uma edição nova, que é este aqui, né? O Verdades Roubadas. As Verdades Roubadas. De que trata esse livro? Muito bem. O autor, Padre Miguel Fuentes, ele parte da constatação de que nós, né, na nossa vida comum, recebemos da nossa família um patrimônio de verdades, né? Verdades sobre fé, sobre religião, sobre Deus, sobre a revelação, sobre a piedade, a devoção, um patrimônio de valores éticos, morais, um patrimônio cultural, né, que diz respeito a todos os âmbitos da nossa vida. Nós recebemos isso e cultivamos até a adolescência. Agora, há um grande problema, que é o contato do adolescente com a universidade. O que acontece? Essas verdades adquiridas como um patrimônio pelo jovem, pelo adolescente, vão ser confrontadas na faculdade. Não só confrontadas, elas vão ser muito fortemente atacadas e a pessoa que ousa defendê-las será ridicularizada.
aqui o Papa Bento XVI também usou uma expressão interessante para falar disso. Ele falou do martírio da ridicularização. Então, as verdades que nós temos como guias seguros, como princípios de vida, elas são atacadas e o autor desse livro pretende enumerá-las, né, e chama-as de verdades roubadas. As verdades que tentam nos roubar. Por exemplo, a verdade sobre a verdade. A primeira verdade que nos rouba é a verdade sobre a verdade. Você chega na faculdade, não existe verdade. Se você querer pretender entrar numa universidade defendendo princípios, defendendo valores, você já vai ser bombardeado porque não existe verdade. Como é que você está querendo afirmar uma verdade ou me impor uma verdade que vale para mim se não existe verdade? A verdade é relativa. Então, é o relativismo. Né? Depois ele vai falar sobre a verdade de Deus, a verdade sobre a alma, a verdade sobre a consciência, sobre a vida humana, sobre a lei natural, sobre a sexualidade, sobre a consciência e sobre a história. É um livro completíssimo. Inclusive hoje, Paulo Victor, por conta dessa live, que nós estamos tratando do capítulo 1º do livro, na editora Verbo Encarnado, depois todos estão convidados a visitar-nos na loja virtual, ao nosso Instagram. Cada pessoa que estiver assistindo essa live tem acesso ao cupom, onde terá 40% de desconto para a aquisição deste livro. Oi, Então gente. já começamos bem. Não vamos perder essa oportunidade, né? Vamos comprar um livro. Pois é. Sabemos que é um livro de excelente qualidade e justamente ele vai destrinchar melhor, né, principalmente as várias facetas que nós temos desse problema, né, que nos afeta. E eu queria perguntar, já emendando mais ou menos, o senhor falou mais ou menos já a resposta, que eu queria assim, o que é de fato, porque a gente fala muito relativismo, o que de fato é o relativismo? Muito bem. Para as pessoas comuns, pode ser um termo um tanto difícil de entender, né? Relativismo tem a ver com um ataque à verdade, ou melhor, a relativização da verdade. Né? É a negação de uma verdade universal. E nós vivemos de verdades universais. Nós sabemos que tem verdades que são imutáveis e universais, e tem verdades que são decorrentes, melhor dito, são verdades contingentes, que pode ser no momento, pode não ser no outro. Né? Uma coisa que no momento é assim, no outro momento é diferente. Por exemplo, a estante que está aqui atrás de mim, neste momento ela tem livros. Daqui a pouco ela não tem mais livros, eu posso tirá-los todos. Então, são a verdade relativa da estante, né? De ter livros e de não ter livros. Agora, tem outras verdades que são imutáveis e que são universais. Por exemplo, que nós devemos fazer o bem, evitar o mal. A verdade de que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo respeito, que é o chamado princípio de não contradição. Por exemplo, essa estante, ela não pode ser preta e branca ao mesmo tempo. Ou ela é preta ou ela é branca. Então, assim, são verdades universais. E essas verdades, elas estão em todos os âmbitos da nossa vida. Né? Nós sabemos que tem coisas que não devem ser praticadas, tem coisas que em si mesmas são más, em si mesmas, tem coisas que em si mesmas são boas, tem coisas que são indiferentes, que podem ser boas ou más, conforme o uso que nós fazemos delas. Por exemplo, uma arma está completamente equivocado dizer que uma arma é uma coisa ruim. Né? Por quê? Porque em si mesma a arma não é nem boa nem ruim, porque não são as armas que matam, são as pessoas que matam. Né? Então as pessoas podem fazer uso bom ou mal de uma arma, por exemplo, de uma faca, e assim por diante. Então não se pode, o relativismo nega a existência de uma verdade que seja absoluta e válida para todas as pessoas. Né? Que é uma contradição em si mesmo. Por que é uma contradição em si mesmo? Porque ao mesmo tempo que ele está dizendo não existe a verdade, não pode existir verdade, não existe verdade, se você perguntar para ele, tem certeza disso? Ele vai dizer, tenho.
É o que a gente chama de argumento suicida, né? A pessoa diz, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Até Chesterton fala, relativo em relação a quê? Né? É, Então, a pessoa faz uma afirmação, e como o senhor falou, né, o grau de deficiência que a gente vê em educacional, intelectual, é tal que a pessoa não percebe que ela está se contradizendo ao afirmar uma coisa dessa, né? exatamente, exatamente. Muitas vezes tem o fato da ingenuidade, até mesmo da falta de capacidade, mas nós estamos falando aqui de algo muito elementar, muito, muito básico, né? Então tem também a falta de honestidade intelectual, né? Ninguém pode negar algo que é tão evidente, né? E aí entra a questão das paixões, dos interesses, enfim, é aquilo que nós sabemos, né? E assim, como o senhor falou também no início, se a gente for voltar atrás, a fonte do relativismo está no pai da mentira, né? Então, assim, também tiveram alguns eventos históricos que pontuais que foram muito participaram ativamente para a gente viver o estado que a gente vive hoje, que inclusive eu convido a quem não assistiu também a assistir a aula de Revolução e Contra-Revolução, que foi em duas partes. Essa parte tem no YouTube, tem só acessar o canal e assistir. Na primeira parte eu falo mais ou menos, né, de uma coisa que foi fundamental, que é o nominalismo, que é justamente aí que você tira a ideia universal, você retira o universal de figura e traz só os particulares, né, Guilherme de Ockham e tudo mais. Então, e o nominalismo já era a ressurreição dos sofistas gregos, né? Que não existia o amor pela verdade, pela filosofia, pela sabedoria. Era o que? Era simplesmente retórica, fazer artimanhas, jogos de palavras para poder fazer, inclusive dizer que o certo é errado e que o errado é o certo. E de certa forma é o que a gente vê hoje, né? Acontecendo. Com certeza. Precedeu, complementando o que você falou, precedeu essa célebre frase de Descartes, né, penso, logo existo, que é, digamos assim, chamado como princípio de imanência, que fecha o homem em si mesmo e fecha o homem para a transcendência, né? O homem não tem mais acesso ao universal, portanto, não tem mais acesso ao transcendental, a Deus. Precedeu justamente o nominalismo, como você falou. Essa negação já do valor objetivo dos conceitos, né? Os Pois é. conceitos que nós temos, ou seja, da realidade, nós formamos conceitos. Eu tenho um conceito de livro, eu tenho um conceito de celular, tenho um conceito, e o meu conceito de celular, todo conceito, por definição, ele é universal. Então, o meu conceito de celular, ele serve para todos os celulares, independente de qual seja, da marca, do tamanho, da cor, da qualidade, né? Mas com o nominalismo, não. Ele diz que isso é só um nome. O nome é universal, mas a realidade não, é individual. Então, com isso, né, começa aí o suicídio da filosofia moderna. E nós sabemos, quando a gente vai tratar desses assuntos assim, e insere filosofia, é preciso ter em conta justamente que a filosofia ela é princípio de todos os erros modernos. A má filosofia, né? A má filosofia. Né? Tem um filósofo chamado Cornélio Fabro, o padre Cornélio Fabro, defendia que todo erro em teologia tem sua origem no erro na filosofia. Né? Então, parte-se de uma má concepção sobre Deus, sobre o mundo e sobre si mesmo. Né? Uma má concepção, uma concepção errada. Então, justamente o relativismo, ele afirma uma concepção errada do homem. Ele afirma que cada homem é dono de sua verdade. E é o que nós vivemos isso em slogans, inclusive, né? Meu corpo, minhas regras, por exemplo, é um slogan do relativismo. Ou, por exemplo, o importante é ser feliz, tudo é válido, o amor é que importa. Né? Cada um é dono de sua verdade. Quer dizer, você é a medida de todas as coisas. Portanto, esse relativismo ele vem muito bonito, ele vem mascarado com a liberdade, vem mascarado com uma proposta de amor e felicidade que nós sabemos que é justamente um suicídio.
Tem até uma frase, né, que eu já vi assim, que assim, ninguém quer ir para o inferno. Pelo menos eu não conheço ninguém, nem bom nem ruim, que quer ir para o inferno. Mas como é que o diabo faz a gente ir para o inferno? E a gente desejar ir para o inferno? É o que? Ele torna o caminho agradável, né? Então, assim, é um caminho extremamente agradável para para a danação. Então, por mais que às vezes a gente sinta assim, que a gente está fazendo, tô tolhendo a liberdade, não sei o quê, mas assim, é uma questão de entender que o bem, ele é objetivo, o bem e o mal. E que muitas vezes o mal, ele tem uma aparência que torna as coisas um pouco confusas. E principalmente, a gente vê, principalmente muito em jovens, e nesse pessoal mais assim, que eles, primeiramente, jovens de, sei lá, adolescentes, 15, 16 anos, que se arrogam de ser a régua do mundo, né? Tipo, eles é quem tem o conhecimento profundo, esotérico, e nós somos os brutamontes, nós somos os velhos retrógrados, e não sabemos de nada. Eles é quem tem que estar ensinando para a gente esse tipo de coisa. E ensinando justamente um caminho que bate, conflita diretamente com a verdade objetiva, com o bem objetivo. E se torna complicado. Por isso que eu queria já também enganchar assim, porque o relativismo ele tem várias faces, como o senhor falou. Então, assim, quais seriam essas faces que o senhor poderia falar assim para a gente? Ah, são tantas, né? E, inclusive, isso que, complementando, antes de mais nada, o que você falou, é, o jovem, por exemplo, ele defende, né, o jovem em geral, vamos falar assim, o jovem moderno, o jovem comum, o jovem atropelado pelas ideologias que nós hoje vivemos, ele, por mais que ele defenda o relativismo, ele sabe que tem coisas que são inegociáveis, realidades que são objetivas, das quais ele não pode abrir mão. Então, assim, o relativismo é uma conveniência também, né? É útil, né? Por isso que eles vão defender naquilo que lhes é útil. Mas, por exemplo, você chega ao final do mês, em vez de te pagar o salário inteiro, eu só te pago a metade, você vai reclamar, mas não deveria se você é relativista. Por quê? Porque para mim eu estou pagando o que eu acho que devo pagar, né? Pois é, Esse mês eu acho que eu só devo pagar metade para você. Ah, mas por não que trabalho. Exatamente. E por aí vai. Mas vamos lá, as distintas faces do relativismo, né? Bom, nós temos o relativismo filosófico, que nós acabamos de falar, esse que tem origem, formulação filosófica, né? Seja ela antropológica, seja ela gnoseológica. Quando a gente fala antropológico, diz respeito à própria constituição do homem, ou à constituição do conhecimento humano, né? Metafísico, portanto, porque tem afirma uma negação do ser das coisas, portanto, ele é imanentista, né? Como a gente já falou, coloca o homem como princípio e fundamento de si mesmo, não Deus como princípio das coisas, mas o homem como princípio, portanto, ele é fechado ao transcendente, quer dizer, ao além, que é Deus, né? E além do físico, digamos assim, ao metafísico, ao sobrenatural, ao espiritual. Tem o relativismo cultural, né? Por exemplo, faz depender da verdade de acordo com as culturas. Por exemplo, quando a gente vai defender os indígenas em tudo que eles fazem, porque a cultura deles, isso não pode mudar, a cultura tem que ser preservada. Ah, mas eles matam as crianças e comem elas, eles fazem sacrifício das crianças, como faziam os incas, os astecas, quando chegaram aqui os espanhóis, ou aqui no Brasil também havia índios muito violentos. E então, assim, tentar pregar a verdade para eles, tentar dissuadir de que aquilo é um mal, ou pregar a verdade do evangelho para eles, seria um crime para as pessoas que dizem que a verdade depende da cultura. Então, a cultura deles é si mesma, tem que ser respeitada, e chamam isso, ousam chamar isso de cultura, inclusive, né? Tem o historicismo também como fonte do relativismo, quer dizer, fazem
faz depender a verdade das coisas de acordo às circunstâncias históricas, o tempo vai mudando e as coisas também vão mudando, então o que era verdade há tanto tempo agora não é mais, agora é diferente, então não precisamos viver como se vivia antigamente, tudo muda, a verdade agora é outra, é adaptada ao nosso tempo moderno. O relativismo político, e esse daí é uma ditadura, literalmente falando, porque faz depender as coisas mais objetivas. Vamos citar, por exemplo, a questão da vida humana, a questão da sexualidade, de uma lei, de uma regra. Né? O relativismo jurídico, né, e político, por exemplo, vamos fazer uma lei onde o homem pode assumir civilmente uma união estável, dita conjugal com outro homem. Ora, uma lei não pode fazer isso. Jamais. Aliás, deixa de ser lei ao pretender fazer isso, porque é antinatural. Nós não podemos legislar sobre a natureza, sobre a ordem natural. Nós não podemos tirar os direitos das pessoas, os direitos que elas têm, que são direitos naturais. Bom, hoje a política e o âmbito jurídico pretende anular a realidade e transformá-la de acordo com aquilo que ela acha que é a verdade. Esse é o relativismo político, né, e jurídico. E, enfim, e depois, no âmbito individual, né, as pessoas que realmente, há pessoas que pensam ser donos da verdade e pensam que são a verdade, não preciso nem citar nomes, porque isso a gente vê todos os dias nas notícias, né? Basta, por exemplo, ligar a TV e você só vê pessoas que são ditadoras, pretensas ditadoras da verdade. Quando, na verdade, o que elas estão dizendo são mentiras. Então, assim, uma infinitude do que nós poderíamos chamar de faces. Relativismo ético ou moral. Por exemplo, aquilo que você defende como uma coisa que é uma ação que é errada, que é má, eu defendo como uma ação que é certa. Qual é o problema? Eu respeito a sua opinião, respeito a sua verdade, mas para mim é diferente. Ou seja, eu relativizo a verdade conforme o capricho dos indivíduos. Isso é uma loucura. Então, essa praga, essa ditadura do relativismo se transformou em lei. É o regime de vida das pessoas. É o regime que nos está imposto através de leis, através de comportamentos, através de políticas, através de cultura, através de moral e, infelizmente, também através de religião. Hoje mesmo eu vi, acho que foi no Twitter, alguma coisa assim, uma pessoa, não vi de quem era a publicação, mas tinha uma imagem assim e falando assim, precisamos normalizar o incesto várias vezes. Então, assim, é esse tipo de coisa, né? E tanto do que na própria obra de Judith Butler, né, ela fala várias vezes que o tabu do incesto, né, que o incesto é um tabu, só que então, assim, novas regras morais, né? E o positivismo jurídico, ele é um aliado nesse sentido. Porque como o senhor falou do relativismo jurídico, no caso o positivismo, que é aquela coisa de que o real é o que a lei está dizendo aqui, se é um crime porque tem uma lei, se não tiver uma lei não é crime, ou alguma coisa assim, que é o que a gente vê nas faculdades de direito hoje em dia, todas, assim, em sua maioria, pelo menos eu desconheço alguma que, se tiver vocês me corrijam, até me indiquem aí, porque que trata realmente do direito natural como uma coisa verdadeira, uma coisa válida a se estudar. Geralmente a gente entende direito natural como uma etapa do passado, porque agora nós temos Hans Kelsen, positivismo jurídico, esse tipo de coisa. E é aquela coisa, né? Como Débora está falando aí, na Alemanha nazista foi relativizado, né, a lei. Você poderia entregar um judeu e jogar um judeu no campo de concentração, por exemplo. Então, assim, não tinha nada ilegal acontecendo ali. Estava dentro da legalidade, utilizando Inclusive com uma forma de relativismo chamado relativismo racista,
né, onde há Pois, uma predominância, né, de uma raça seria verdadeira, enquanto o outro não. Quer dizer, uma é dona da verdade e outra raça não. Né? é, pois é. Então, assim, seguindo adiante agora na nossa pauta, o senhor é editor de livros, inclusive nos presenteou aqui com essa promoção, que quem souber aproveitar a chance agora é a hora de comprar, né, o livro, e na editora Verbo Encarnado. E assim, eu queria que o senhor falasse também qual o papel do livro, das obras, né, tanto obras de filosofia, obras literárias e tudo mais para a formação do imaginário. Então, assim, qual o papel das obras, dos livros, nesse combate a essa ditadura do relativismo? Muito bem. Veja só, nós estamos vivendo no Brasil, foi muito oportuna, inclusive, a pergunta, pelo fato de que nós não somos tão velhos, ou melhor, tão novos que não tenhamos percebido que nos últimos 5 anos, sobretudo, houve um boom literário no Brasil. Né? Ainda um boom que diz respeito, sobretudo, à tradução de livros ou à ressurreição, né? O ressurgimento de obras que estavam enterradas, estavam em baús, estavam completamente escondidas. Então essas obras foram ressuscitadas, elas vieram à tona, seja da própria língua portuguesa, no passado remoto de 100 anos, mais ou menos 50, 100 anos, seja livros que nunca tínhamos lido em português. Né? Obras clássicos, né? Da vida dos santos, da vida espiritual, da teologia, né? Enfim, ainda hoje nós não temos, desconheço, né, todo o Santo Tomás traduzido ao português, né? Incluindo Portugal também. Então, não temos Santo Tomás de Aquino em português, todo o Santo Tomás de Aquino. E por aí vai. Então, quer dizer, os livros eles têm uma importância muito grande, né? No mundo onde tudo é relativo, tem aqueles que nos fazem sentar, prendem a nossa atenção e nos falam a verdade cara a cara, olho no olho. Né? Enquanto os discursos voam e são esquecidos, os escritos permanecem, né? Para parafrasear aquele ditado latino, né? Verba volant, scripta manet. Né? O que está escrito, escrito está. Né? Disse Pilatos. De fato é assim. Os livros são escritos e ficam. Né? Às vezes a gente coloca na biblioteca só para enfeitar, né? Mas eles estão ali. Algum dia alguém vai pegar, ou talvez vá parar lá num sebo, alguém vai pegá-lo novamente. Então isso é uma conquista, o fato de haver tantas obras à disposição e isso em ascensão. Né? Seja obras filosóficas, sejam teológicas, sejam clássicos da literatura grega e latina, clássicos modernos, que justamente reafirmam que a verdade é objetiva, que a verdade é universal, que a verdade tem que ser vivida, tem que ser respeitada e que a vivência da verdade coincide com a felicidade. Os livros estão a nos dizer isso constantemente. Claro que deve haver uma seleção dos livros também, né? Porque nos livros, a depender... Como eu estava pensando, os livros permanecem, para o bem ou para o mal, né? Exatamente. Vejam bem. Veja só uma coisa. Eu não me lembro exatamente qual é a fonte, mas eu posso simplesmente citar aqui, depois não vai ser difícil que vocês concordem comigo, mas foi feito um estudo, um levantamento nas 50 principais bibliotecas universitárias do país. E foi constatado que 95% dos livros eram, né, de inspiração marxista. 95%, isso já é uma ditadura, isso é uma ditadura do relativismo. Então, quer Pois é. dizer, ainda, por mais que estejam surgindo livros bons, esses livros estão dentro de uma bolha. Eles precisam escapar dessa bolha, atingir os diversos âmbitos intelectuais, culturais, as bibliotecas universitárias, porque, como você bem falou, com relação ao curso de Direito, bem assim também é com relação
às outras áreas do saber, às outras disciplinas, a outros cursos universitários, as pós-graduações, mestrados, doutorados, bibliotecas universitárias, bibliotecas municipais, enfim, tudo está poluído, contaminado, né, com essa doença infecciosa do relativismo, né, reinante, essa ditadura, literalmente. Pois E os é. livros estão nos lembrando, estamos tendo dos nossos cavalos de batalha, justamente, é a verdade ensinada através dos livros. Pois é. E pegando para, no caso, a literatura clássica, os clássicos são clássicos por um motivo, né? Eles são eternos. Eles contam, eles nos mostram aspectos da vida, da alma humana que uma obra comum às vezes não nos mostraria. Inclusive as facetas que a gente procura combater. Então, é muito importante a gente também ter essa questão da formação do imaginário e entender que a verdade, o bem, o bom, o belo e o verdadeiro, eles são objetivos, mas eles não são uma coisa simplesmente. Existe variedade no que é bom, belo e verdadeiro. Eu posso olhar uma bela obra de literatura russa e também uma bela obra de literatura brasileira. São duas culturas diferentes, são dois modos diferentes, mas, ao mesmo tempo, existe uma variedade no que é bom, no que é objetivamente bom. Então, não é só uma questão da gente entender que tem que ser desse jeito aqui fechadinho. Não. O que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro também varia entre si. Você pega uma obra de arte renascentista, uma obra de arte medieval, e também uma obra de arte oriental, com traços belos. A gente sabe como que são belas obras de arte, porém com suas peculiaridades regionais e culturais. Então, assim, existe a verdade e a beleza, enfim, permite a variedade também. Mas a gente não Claro. pode nunca dizer que uma coisa ruim, uma coisa horrível é uma coisa bela. Não pode igualar no mesmo patamar, né? Evidentemente. Exatamente. Bom, com essa relativização da verdade, ela já tenha sido assumida como padrão de vida. É o sistema operacional, por assim dizer, da vida de muitas pessoas, né? A ponto de realmente haver uma desconstrução da pessoa, né? A pessoa perder as referências disso que você está falando, dos transcendentais, né? A verdade, a bondade, a beleza, né? Que inclusive são conceitos que se identificam, né? São conceitos que na realidade se identificam. Tudo que é bom é belo e verdadeiro. Tudo que é belo é verdadeiro e bom. E tudo que é verdade é bom e belo. Entende? Então, assim, esses conceitos, embora se distinguem por alguma razão, mas por outra, na realidade, se identificam, né? Então, essa perenidade da arte, da literatura, ela se dá por conter esses princípios, né? E também porque a arte, ela imita a natureza. Por que a gente gosta de uma coisa? Porque a gente encontra uma semelhança conosco, né? O amor é semelhança, né? O semelhante busca o semelhante. Então, a semelhança com a natureza deve ser uma coisa bela, né? Por exemplo, uma obra de arte que você se admira pela proporcionalidade, pela grandeza, pela variedade, pela harmonia que há em tudo aquilo, né? É muito difícil você pegar, aliás, é impossível, porque não é arte, você pegar, por exemplo, dessas peças artísticas que se diz, muitas vezes, ser arte, ou que é chamado de arte moderna, pegar um ferro amassado e dizer que isso aqui é uma maravilha, olha só que beleza, né? Em que isso imita a natureza, né? Em que isso Equiparado é a belo? Michelangelo, Rabisco, uma coisa assim. Equiparada a Michelangelo, exatamente, né? Equiparada a essa obra aqui, ó, que é É, a obra da Capela Sistina, né? é. E Pois é. agora, assim, retornando mais a falar sobre o relativismo moral, o,
existe uma moral relativa, a moral ela não é relativa? Como é que o senhor falaria melhor para a gente esse tema Claro. aí? Claro, existem princípios que são imutáveis. É preciso partir disso daí, né? A gente tem consistência. A realidade tem consistência. A realidade em todos os âmbitos, inclusive no agir humano. O agir humano, ele deve ser executado conforme princípios de razão e de fé, né? Por exemplo, Aristóteles, que foi um homem que não teve fé, ele não conheceu a revelação, ele escreveu a Ética Nicômaco, que é um tratado de moral, um tratado de ética magnífico. Todos estão convidados a ler. Uma obra de um filósofo que viveu 4 séculos antes de Cristo, que era pagão. Veja, ali o que foi que ele fez? Seguiu os ditames da razão, né? Então, ele encontrou na razão uma consistência, um respeito pela realidade, pela verdade, e que isso tem sua ressonância no agir humano. A gente não pode desconsiderar a verdade na hora de agir, né? De fato, quando você estiver na beira de um precipício, significa que você tem que se afastar dele, não que você tem que pular, né? Então, a razão te diz isso. Você tem que seguir isso. Seria uma imoralidade cometer a imprudência de se arriscar a própria vida ou até mesmo de se jogar de lá. Agora, Santo Tomás de Aquino, 17 séculos depois de Aristóteles, né, pegou a obra de Aristóteles e fez um comentário, que é o comentário à Ética Nicômaco, né, que inclusive serviu de base para a composição do Tratado de Moral Especial da Suma Teológica. Então, assim, ele batiza, como é dito na filosofia, na história da filosofia, batiza Aristóteles. Quer dizer, aí nós já temos não somente a razão humana, mas a razão iluminada pela fé, pela revelação. Nossa norma de ação não é só a razão, mas a razão iluminada pela fé. Nós temos princípios de ação, princípios morais que são de fé, né? Então, essas verdades são objetivas, nós não podemos negociar isso, não variam de acordo com a cultura, não é somente para os católicos ou para os cristãos, é para o homem, porque são decorrentes de sua natureza e do desígnio de salvação que Deus tem para nós. Né? Dizer que isso é relativo e que é, portanto, hoje tão pregado nessa moral de atitudes do Marciano Vidal, ou como consequência da teologia de Karl Rahner e de outras teologias, né, que reduzem a moral simplesmente a uma opção fundamental, como é dito, né? Não interessa, importa a opção que você fez, você escolheu Deus, o resto não tem muita importância, Deus é misericordioso, não precisa evangelizar os povos, as nações, porque eles já são cristãos, anonimamente falando, todos somos cristãos, todos somos irmãos, vivemos uma fraternidade universal, estamos todos salvos. Não precisa de fé, não precisa de obras, não precisa de igreja, não precisa de nada, né? Exatamente. Então, é tão complicado porque a gente até já pontuou aqui alguns aspectos da história, né, como o pecado original, o sofismo, os sofistas gregos, também tem a questão da formação do diploma, que também é um fator importante para a decadência universitária e para a consequência da decadência universitária, que foi o nominalismo. E também o senhor falou de Descartes, que traz para o homem, que puxa para o homem a razão das coisas, e também a gente até poderia também citar Hegel depois, que vai trazer justamente esse sentido dialético da história, como o senhor falou também do relativismo histórico. Acho que a gente dá para encaixar bem Hegel nesse sentido, né, de que o real é o ideal e tem a tese, a antítese, aquela situação toda. Exatamente. E, posteriormente, evidentemente, Karl Marx, né, que ele era um hegeliano e traz para o materialismo, né, já era errado no campo das ideias e agora no campo da matéria está muito pior. E tem esses filhos, né,
do marxismo, no caso, que surgiram no século XX, aí a prole, né, desse tipo de pensamento revolucionário, né, que a gente, por isso que a gente chega nesse conceito meio que de pós-verdade hoje, né, de que acredito logo é verdade. Então, tanto essa busca também das pessoas até de procurar coisas que, como tem um termo, né, americano que é wishful thinking, né, que é a pessoa procura só o que confirma com seus preconceitos e seus esquemas mentais. Então, assim, ela quer que a realidade concorde com ela, não o contrário. Então, nós, na nossa busca, principalmente entendendo o que é o bem, o que é o bom, o belo e o verdadeiro, nós sabemos que nós, enquanto humanos, em algum momento nós vamos ser confrontados. E porque nós entendemos desse caráter absoluto, mas nós entendemos também que nós temos coisas em nós que estão assim contrárias a essa ideia absoluta. Nós, enquanto católicos, o que é que a gente procura? A gente entende que a gente está errado e que a gente tem que mudar. Claro. Já a mentalidade revolucionária é o contrário. Ele quer quem está errado é os outros, eu estou certo, né? É mais ou menos isso. Então, assim, o senhor também poderia falar um pouco de mais algum fator que foi interessante, assim, ou Escola de Frankfurt, ou Revolução Sexual, qualquer outra coisa que seja fundamental para a gente chegar nesse conceito que a gente encontra hoje, da liquidez total, né? Olha, é uma vasta área de análise que nós procuramos evitar aqui para não tornar a nossa conversa muito filosófica. Mas eu falei de Descartes por ser ele tido como o pai da filosofia moderna. Ele que introduziu com aquela célebre frase, né, penso, logo existo, quer dizer, ele que tornou o homem como referência de todas as coisas, né? Formulou essa frase que foi assumida depois pelo racionalismo, né, toda a corrente racionalista, do empirista, depois a idealista, aí entra Kant, Hegel, materialista, né, de todo Karl Marx, Feuerbach, o próprio, depois a Escola de Frankfurt, que já bem recentemente assume isso e transforma em cultural, né, toda a questão do marxismo cultural, né, e hoje, mais recentemente, talvez um dos grandes defensores do relativismo, é um filósofo que morreu alguns anos atrás, é o Hans Gadamer. Gadamer, ele é conhecido no âmbito universitário, e ele diz que a verdade depende do momento histórico ou cultural que você vive. Por exemplo, você recebe a verdade por tradição. Por que nós acreditamos no direito à vida, na inviolabilidade, né, do matrimônio, da família e de tantos direitos? Isso é por uma questão cultural, isso é uma questão de tradição, que você aprendeu isso da sua mãe, por sua vez, aprendeu da tua avó e por aí vai. Então, mas antigamente não era assim, porque havia outras culturas que tinham princípios diferentes, ou agora vai ser diferente, porque tudo está mudando. Quer dizer, então faz depender a verdade da circunstância histórica ou daquilo que é tido como uma questão tradicional. É por isso que eu não gosto de usar o termo tradicional para algumas coisas que não são simplesmente tradicionais, né? Por exemplo, o casamento tradicional, a família tradicional. Não, eu acho que dialogar, falar dessa forma é já assumir o discurso falso, né? Nós não seguimos o casamento, a família simplesmente por tradição, mas por natureza, né? O homem é homem, a mulher é mulher, homem e mulher se casam, têm filhos, formam família. Isso é uma questão natural, não é tradicional, né? Não é uma tradição simplesmente, né? E bom, essa reviravolta, tudo isso que Descartes falou lá no começo, século XVI, por volta do ano 1500, 600, foi, como eu disse, um pequeno erro, ou um grande erro, na verdade, mas era apenas um, que foi se transformando numa grande bola de neve e que hoje se pulverizou nas diversas ideologias que nós temos.
todas as ideologias têm origem, como eu falei, num erro filosófico que é antropológico, né? Muitas das vezes, a maior parte das vezes, um erro, uma falsa concepção do homem. Aí você pega, por exemplo, a Revolução Sexual, por citar, né? A Revolução Sexual. O que foi a Revolução Sexual? Foi o marxismo, né, aplicado à questão cultural e sexual, né? E que hoje, é bem interessante isso, né? Eu me lembro quando eu estava, no tempo da minha formação que eu vivi na Itália, onde o padre nos fazia notar que aqueles que tinham sido os jovens da Revolução Sexual de 68, né? Aqueles jovens que não queriam compromisso com nada, que eram os filhos dos homens e mulheres que viveram a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Aqueles filhos bastardos, que os pais queriam poupá-los de todo o sofrimento, porque tinham sofrido tanto e não quero que meu filho, minha filha sofra como eu. Então fizeram Maria Moles, né? Que foram aqueles que depois fizeram melhor, que viveram a Revolução Sexual, que explodiram a Revolução Sexual, né? E que trouxe graves prejuízos para a desconstrução da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade completamente inconsistente, a sociedade que perdeu as referências, né? Agora, tudo isso, e nós não falamos em nenhum momento, o Papa Bento XVI, ele colocou o relativismo tendo sua origem no esquecimento de Deus, entre outras coisas, no esquecimento de Deus. Ou seja, no ateísmo. Tudo isso, toda a filosofia moderna, ela e faltou dizer isso até agora, ela é ateia. Quer dizer, ela prescinde de Deus. O homem moderno, ele quer construir o seu paraíso. Ele quer ser a referência. Ele prescinde de Deus. Ele abstrai ou ele marginaliza Deus. Então, assim, um homem sem Deus, nós sabemos, é um ser perdido, é um ser sem consistência, é um ser que pode tudo que é mal, né? E a grande revolução que veio para abalar as estruturas, né, que nós temos, as estruturas que, digamos assim, são defensoras dessa ordem natural, né? Por exemplo, a filosofia grega, o direito romano, né, a moral judaico-cristã, né, por assim dizer, tradicionalmente defendem a ordem natural, né, mas a ordem natural ela não muda, né? E o grande inimigo da civilização cristã, né, da cidade católica, é o comunismo, né? O liberalismo também, evidentemente, o liberalismo é pai do comunismo, mas o que nós estamos vivendo hoje de uma forma ditatorial, né, de uma forma, essa palavra ela serve para explicar esse domínio, esse pensamento dominante, sem dúvidas é o comunismo. Porque o comunismo, ele é anti tudo. É anti tudo que é bom, anti tudo que é verdadeiro, anti tudo que é belo. Esse é o comunismo. É revolução crítica, né, infinita. A tudo que tem uma ordem, que tem uma estrutura, que tem uma lógica. Então, essa frase, ela é uma frase do padre Julio Minvielli, no livro, justamente, O Poder Destrutivo da Dialética Comunista. Né? Dialética, né? Então, assim, já vai a um ataque à verdade, né? Estamos vendo isso, né? Nós temos que ser arautos da verdade, nós temos que realmente amar a verdade, amar a beleza, a bondade, e moldar a nossa vida conforme isso que tanto a ordem natural nos exige, porque a natureza ela não perdoa, né? Quanto a moral do Evangelho. Né? Nós temos, primeiro, Deus conosco, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo, temos a ordem natural. Mas é igual um homem casar com outro, é a mesma coisa. Mas a natureza não diz isso. A lei pode dizer isso, você pode dizer isso, mas a natureza não diz isso, a natureza não perdoa. E assim, às vezes, como eu estava dizendo, a gente às vezes cai numa certa desilusão, parece que o inimigo eu me lembro até na conversa que a gente teve aqui uma vez, quando o senhor veio aqui em Garanhuns, que nós fomos para a cafeteria, que aí eu até falei que parecia uma luta de Davi contra Golias. Aí eu disse, não, Golias era muito pequeno.
Então, É, assim, às vezes parece que o inimigo é tão grande e a gente se vê tão impotente, tão fraco perante essa estrutura gigante que a gente tem na nossa frente, que a gente não percebe que a guerra já está ganha, né? exatamente, já ganhamos. Já ganhamos. E olha só, justamente como diz a oração coleta de uma missa. Não me lembro qual missa, qual domingo do tempo comum, ou se é uma missa especial, que diz assim, né? Ó Deus, que manifestais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, né? Quer dizer, na fraqueza. Deus manifesta o seu poder na fraqueza do homem. É justamente aí onde Deus atua, né? Em a gente reconhecer que somos pequenos, que há muito a fazer, muito trabalho, e que, portanto, não depende de nós. Por nossas forças seria impossível, né? É, creio que você há de convir comigo, como também aqueles que nos assistem aqui, de que no Brasil está havendo uma intervenção de Deus, né? Nada disso que nós estamos vivendo, diferente de como está vivendo os Estados Unidos, a Austrália, a Europa, no Brasil tem coisas que só por movimentos políticos, por insatisfação humana, por questões socioculturais, não se explicam, né? Coisas que não se explicam. Quer dizer, há uma intervenção de Deus, realmente. Então nós é a terra de Santa Cruz, né? É aquela terra que nasceu, né? Portugal nasceu com a cruz no céu e Brasil com a cruz na terra, né? É, e essa fé, ela, esses dias, por ocasião, seja do 7 de setembro, seja do 12 de outubro, tivemos a ocasião de rememorar muitos fatos, né? Inclusive alguns que eu, na minha ignorância, recentemente tenho tomado conhecimento. Por exemplo, a própria esse símbolo nacional que é o Cristo Redentor, né? Que teve origem por um desejo da princesa Isabel. Essa princesa, que nós não sabemos ainda porque já não é beata ou santa, né, canonizada, mas uma mulher que foi, por usar esse termo, né, teológico, aplicado a uma pessoa, a redentora dos escravos, ela que aboliu a escravatura, né, a escravidão. Então, queriam fazer uma imagem para ela lá no Corcovado. E ela falou que não, que o Redentor era o Sagrado Coração de Jesus. E mandou fazer, acabou sendo o Cristo Redentor. Então, assim, nossa terra está marcada por esses sinais da providência divina, né, e que nos explicam o que está acontecendo, e que nós não devemos perder as esperanças no que pode chegar a acontecer, inclusive, né? Essa ação divina não para. Essa ação divina, justamente por ser divina, ela tem um objetivo e ela vai alcançar. Agora, claro, Deus conta com as causas segundas. Né? Deus é a causa primeira, né? Da bondade, da verdade. Na verdade, ele é a fonte dessas coisas. Ele se identifica com essas coisas, né? Então, ele, porém, age, né, usando das outras causas, por exemplo, das causas humanas. Quer dizer, Deus quer contar com os nossos braços, com as nossas pernas, com a nossa boca, né? Então, tem um autor, inclusive protestante, para você ver que Deus age nas causas segundas, e às vezes as causas segundas não são as que nós queremos, mas as que Deus utiliza. Né? Um protestante que falou muito verdade. Não me lembro o nome de um livro, mas que ele é uma referência, eu sonho publicá-lo em algum dia. É, tanto é se é assim, eu não posso revelá-lo, né? Porque senão... mas, Já tá dando spoiler, né? exatamente. Mas ele é um alemão que fala de como é a ação diabólica no mundo, né? Como os poderes que o demônio utiliza. O demônio utiliza a política, utiliza os meios de comunicação. Esses poderes são poderes falidos, são poderes vencidos, são poderes que apenas fazem fumaça, alvoroço, mas que estão já caídos por terra. E eles precisam alvoroçar-se, né? Porque, sobretudo, ao chegar próximo do fim. Né? Por quê? Porque é aquela coisa da serpente que quer varrer, né, com a sua cauda os filhos de Deus para o inferno. Né? Mas esse poder é apenas ilusório. Ele não é um poder que escapa ao domínio de Deus, à providência de Deus.
É um poder simplesmente para nos provar, né? É a possibilidade, inclusive, de nos fazer melhores, se nós assim o quisermos. Pois é. É como eu digo, o mal ele é espalhafatoso, né? Ele gosta de aparecer, de chamar a atenção, e o bem ele é humilde. Então, às vezes a gente precisa fazer força para enxergar. Já o mal não, a gente só precisa estar aqui e ele vai aparecer na nossa frente. Exatamente. Mas é como se eu estava falando do Brasil, eu até tenho, eu falo assim que o Brasil tem uma vocação muito bonita, uma vocação muito bonita desde a sua raiz, que é uma raiz que já nasceu no seio da Igreja Católica. Então, assim, eu até costumo falar aqui no para o pessoal que o Brasil é o último bastião. Principalmente, como a gente conversa muito sobre aborto e tal, eu digo, olha, a coisa tá aqui tomando conta do mundo, tá chegando na América Latina, tá ganhando espaço, tá ganhando força. E o Brasil é o último, assim, se o Brasil cair, eu digo, pronto, se o Brasil cair já era, porque é uma questão assim que o Brasil, ele querendo ou não, ele tem essa vocação. Ele está, como o senhor falou, a providência divina está muito forte nas nossas entranhas, né, do nosso povo, do nosso país. E com relação ao aborto, a gente vê, né, o aborto sendo legalizado, você vê em países da Europa que isso já é possível. Estados Unidos tem estados que você, por exemplo, o estado de Nova York, você pode abortar até o nono mês de gravidez. Então, assim, também nós vemos fenômenos como eutanásia, ortotanásia, em países como a Holanda, Países Baixos, em que você vê pessoas idosas fugindo para poder não serem vitimadas no seu país, né? E também, assim, suicídio assistido, como existe na Suíça, por exemplo, aberrações, né? A gente vê a vida, qual o valor que a vida tem, né? Então, assim, o relativismo, ele atua em várias áreas e a gente vê, né, a vida, para a cabeça de um relativista, a vida humana parece ser o mesmo valor de uma barata, ou de um qualquer inseto, ou qualquer bicho. Então, assim, o que é que o senhor acha dessa relativização da vida e desse cenário que a gente encontra no mundo? Isso é consequência de tudo que nós viemos falando e vem de encontro justamente com outro título de um livro do padre Rolimin Vieira. Eu estou falando aqui já a segunda vez que eu falo dele. Isso eu estou chamando a atenção para que vocês também possam conhecer esses títulos, né? Se chama O Comunismo na Revolução Anticristã, né? O comunismo na revolução. Ou seja, houve uma revolução anticristo, né? Anti-ordem, né? Anti-tudo, né? Como o próprio padre fala. E essa revolução ante tudo é o comunismo, né? E ele nesse sentido, ele é o último grande inimigo. Ele já chegou, né? É a revolução. Nós vimos aqueles nãos históricos, né? O não à igreja, não a Cristo, não a Deus. Nós estamos na última etapa, é o não ao homem, né? Não resta mais obstáculo para a revolução, digamos assim, né? Sempre a revolução nunca vai ganhar, né? Ela apenas vence batalhas, né? Mas a vitória da guerra, a vitória do bem, né? Ela já está garantida, né? E apenas nós estamos sendo provados para que a vitória seja maior ainda. Então, realmente isso que você falou, né? Toda a questão do aborto, né, da eutanásia, não somente isso, né, eu vejo muito mais, até coisas simples, até coisas muito pequenas que, inclusive, é vivenciada pelos cristãos como algo banal, como, por exemplo, as tatuagens, né, todas as formas de mutilação do corpo, de alteração do corpo humano, da falta de respeito, né, à saúde. Tudo isso tem uma ação diabólica aí, tá? Tem uma ação do diabo, tem uma ação do mal, né? E que as pessoas, muitas vezes até de forma ingênua, né? Portanto, às vezes pode até ser carentes de imputabilidade, portanto, elas não podem ser, às vezes, nem culpadas pela ignorância que têm,
mas infelizmente estão colocando em prática uma agenda, né, que cujo mentor é o diabo, né? Eu digo isso não por dizê-lo, mas simplesmente por repetir o que diz um autor chamado Clemente Marquísio, o beato Clemente Marquísio, um padre fundador das Filhas de São José, que é uma congregação dedicada a proteger, a dignificar o culto divino, né? Ainda existem essas freiras, elas fazem hóstias, elas cuidam das coisas do culto, né? E ele dizia que o aborto, né, a antropofagia, as tatuagens, as mutilações, tudo isso é um ataque do diabo à, à imagem divina no homem, né? É um ataque contra Deus no homem. Então, assim, o homem tem que perder a semelhança com Deus, né? E o corpo assumido por Jesus Cristo, o corpo humano, portanto, o corpo humano ele foi elevado a outro título de nobreza e dignidade, né? Ele é templo do Espírito Santo, ele também deve ser desfigurado. Então você vê isso hoje na anarquia, né, do corpo, na corpolatria, né, cabelos espalhafatosos, rostos todos desfigurados, né? Eu acho muito feio, né? E por isso um dos motivos pelos quais eu não acompanho já há muito bom tempo nada de futebol, né? Quase nunca nada, né? Quase nunca vejo isso. Os jogadores de futebol se pintam todo, né? O rosto, o pescoço, os braços, as pernas. É uma coisa, né, que, infelizmente, por trás disso, não está uma inspiração de Deus, né? Nem mesmo humana. É E a gente inumana. chegando até no extremo, como eu estava até vendo hoje, é um que chama o Homem Demônio, uma coisa assim. Ele é completamente pintado de preto. Ele cortou um dedo para ficar com quatro, disse que vai bifurcar a mão dele para ficar com os. Então, assim, cortou o nariz dele, é semelhante a um nariz de porco, colocou próteses no rosto, pintou o olho de preto. Assim, é algo, assim, uma aberração verdadeira, né? Então, tem muito isso que o senhor falou aí, de retirar tudo que é imagem e semelhança de Deus e transformar em uma coisa bizarra, uma coisa horrível, né? Exatamente. Agora, isso não é somente no homem em si, quer dizer, no corpo e na alma, mas em todas as manifestações humanas. Por exemplo, a música, né, a arte, a cultura em geral. Você vê que está assim também, né? Esse ataque ao homem é o ataque àquilo que faz o homem, né? A sociedade, que é o homem projetado, né? A sociedade. É o homem manifestado, é o homem em atuação. Pois é, aí começa mais ou menos como um desvio da alma que produz culturas e filosofias, ideologias erradas, né, de cosmovisão errada, como o senhor falou, e tudo isso traz consequências de volta para o homem, né, e para, enfim, todos os aspectos da ação humana, da vida humana. Então a gente vê que realmente o relativismo ele é um inimigo que ele se encontra em todos os âmbitos, praticamente. Inclusive em nós, né? No próprio ser humano, que agora é relativizado ao status de qualquer outra criatura que seja, né? O humano está ontologicamente igual a qualquer bicho, qualquer animal, qualquer coisa. Né? O, Não tem consistência ontológica, é uma negação metafísica também, né? Uma negação do é, próprio ser do homem. Né? O homem não é o que é o que quer ser. Né? pois é, Exatamente isso se prega, inclusive, às criancinhas na escola. Você não nasce sendo, você tem que decidir o que quer ser. pois é. E é como também é o aspecto da fé no homem, né? Como o senhor já falou, que é um antideus, né? Você retira o aspecto religioso divino
e traz só para aqui, para o mundo da matéria, né? O imanentismo. Então, você não só pode ser o que você quer, mas você pode moldar a si mesmo e a todo o exterior ao seu bel prazer, porque só existe você e a matéria, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, só para a gente começar a dar um fechamento, para a gente não se estender muito, existe alguma um remédio para esse mal, alguma cura? O senhor nos diria isso? Ah, com certeza, né? E nós cremos nisso e vivemos para isso. Bebemos desta fonte, desse remédio, e queremos levar a todos os homens, né? Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa frase é muito importante, né? Ou seja, essa frase tem a ver, por um lado, ela é diametralmente oposta ao relativismo, porque o relativismo quer que todos os homens se percam e fiquem na mentira, né? Veja bem, há algumas frases da Sagrada Escritura que elas nos iluminam a respeito desse assunto que nós estamos falando. Por exemplo, aquela do Evangelho de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, o Papa Bento XVI era muito amante, né, dessa frase. Ele, como lema do seu lema episcopal, foi cooperador da verdade, né? Ser cooperador da verdade, que é uma frase de São Paulo a Timóteo, acho que é Timóteo. E também o lema de seu pontificado foi construir o reino da unidade na verdade e no amor. E quando ele estava na missa elegindo sumo pontífice, quer dizer, a missa, depois da morte de São João Paulo II, a missa para escolher o novo Papa, ele que presidiu essa missa, né? O que ele não sabia é que ele seria o Papa, né? Mas ele disse que um dos grandes desafios que o próximo Papa deveria enfrentar justamente seria o da ditadura do relativismo, né? Então ele foi aí onde ele, para mim, a primeira vez que ele usou essa expressão, ditadura do relativismo, depois ele falou outras vezes, né? Então, essa verdade que ela coincide com o próprio Deus, né? A verdade, quando a gente fala da verdade, a gente está falando de verdade em todos os níveis, basta que seja verdade, elas têm a ver com o próprio Deus. Pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala isso, ele não está falando uma metáfora, nem mesmo uma, digamos assim, uma retórica. Não, ele está falando a verdade, a realidade isso, né? Porque a verdade coincide com o ser, com a beleza, com a bondade, né? Então, ele é a verdade, né? Então, nós devemos direcionar essa nossa ação, essa nossa esperança a Deus, né? Verdade primeira e absoluta. Então, ser verdadeiros amantes e conhecedores de Deus, né? E propagadores de Deus, teóforos, né? Luz de Deus, portadores de Deus. E, por outro lado, Jesus Cristo, que disse: eu sou a verdade, né? A Igreja Católica tem essa verdade. Quem é portadora dessa verdade, quem é coluna e fundamento da verdade, de São Paulo a Timóteo, né? É a Igreja. Então a Igreja, ela é portadora dessa verdade, né? Ela se identifica com Jesus Cristo. Então, amando a Deus, amando a Igreja, né, defendendo a verdade, levando a verdade, nós participaremos e colaboraremos ao triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa reflexão, ela nos dá, por exemplo, o segredo contra o relativismo, né? A partir dessas frases bíblicas, nós nos sentimos bem respaldados, né, para poder lutar contra esse ditador da cultura contemporânea. Pois é. E assim, nós que
muitas vezes a gente também é afetado por esse vírus, por essa maldade desse relativismo e dessa fé no homem. Muitas vezes a gente não percebe, a gente até, sei lá, esquece de rezar, ou então esquece de pedir a Deus e de acreditar na providência divina. A gente às vezes confia muito na nossa ação, confia muito no que a gente pode fazer. Claro, nós temos que, como o senhor falou, nós temos dever de fazer, de servir, né, na vinha do Senhor. Mas que a gente tem que entender que a gente só vai até. A gente tem um limite. E que Deus é que compensa e é superabundante a tudo isso. Então, Claro. a, muito bem colocado, como o senhor falou, a verdade é Jesus Cristo e a guardiã do depósito da fé é a Santa Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo, sob Pedro. Então, o remédio para o relativismo está em seguir Cristo. O padre foi muito bem claro em falar isso. E nós, enquanto católicos, nós devemos, né, o máximo, o quanto a gente puder seguir Cristo, a gente deve seguir. Ou, se possível, em tudo, né? É o ideal. Mas é exatamente isso. Nós aqui católicos, então assim, nós sabemos que nós não estamos no lugar errado, nós estamos no lugar certo, Na seguindo hora a pessoa certa, mais inclusive. certa do mundo na hora certa. Foi importante o senhor frisar isso na hora certa, porque às vezes a gente está desiludido, eu até também falo de vez em quando, parece que eu nasci na época errada, alguma coisa assim. Não, eu não nasci na época errada. Deus quis que eu estivesse aqui e agora, né? Então existe um motivo para isso. Então nós estamos aqui participando dessa live, aqui agora em 2021, não sei exatamente a hora, mas quis Deus que a gente não nasceu em 1815, a gente não nasceu em 2058, nós nascemos aí no passado próximo e estamos aqui hoje conversando, né? E se Deus quiser, participando da vida de várias pessoas, que tanto as que estão aqui na live hoje, como as que posteriormente vão assistir esse vídeo pelo YouTube. E tanto que, já também para dar os ritos finais aqui, o encerramento, qual a mensagem que o senhor deixaria, né, para as pessoas, nossos espectadores de agora e também os que futuramente vão ver esse vídeo no YouTube ou no IGTV, enfim. O que é que o senhor diria para a nossa audiência? Muito bem, eu acho que as palavras que eu disse aí por ocasião da tua última pergunta, né? Qual é o antídoto, qual é o remédio? É justamente isso, seguir a Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Não serão decepcionados. Jesus Cristo, ele é atual, é vivo, é verdadeiro, é eternamente jovem, por citar uma expressão que um padre usa muito num livro dele. Jesus Cristo é eternamente jovem, é o mais vivo, pessoal, íntimo que nós podemos encontrar. A maior aventura que nós podemos ter é a aventura com a verdade, né? A aventura com Jesus Cristo. Então, estamos no momento certo da história, estamos na hora certa e temos tudo para fazer o certo. Não desanimemos por causa da nossa pequenez, por causa da nossa fraqueza, por causa dos desafios, por causa da grandeza, aparente grandeza, ferocidade e maldade do inimigo, né? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos na barca de Cristo e essa barca nos levará ao porto de salvação, as portas do inferno não prevalecerão, né? E nós estaremos todos unidos com o Senhor, como fala São Paulo. Amém. É isso aí. É isso mesmo. Mesmo que a gente se Muito bem. encontre sozinho, né, às vezes lutando contra, como eu falei, uma estrutura muito grande, às vezes a gente se vê sozinho ali, uma formiguinha no canto, mas só a gente lembrar, como diria a Santa Maria Teresa de Calcutá, que eu e Deus já somos maioria. Então, vamos seguir o que o padre falou, vamos seguir a Jesus Cristo, seguir a Santa Igreja Católica, ter uma vida de oração, uma vida sacramental, buscar sempre melhorar, e é isso, a gente agradece bastante, quer dizer,
eu agradeço bastante, né? E o padre também vai, enfim, dar o fechamento, mas eu agradeço bastante a presença de todos vocês e desejo muito que força, desejo muito oração para que vocês busquem as virtudes, né? Deus, ele sempre vai atender quando é um pedido que aproxima a gente dele. Então, tudo que a gente quer que nos aproxima de Deus, ele vai. Eu acredito que ele não vai negar. Ele quer que a gente chegue perto dele. Então, vamos nos aproximar dele e sempre estar buscando e força, porque o mundo ele não está para brincadeira, né? O inimigo ele não dorme, como o senhor falou no início da live. E ele não tem outra coisa para fazer. A vida dele é essa. Então, paciência. Não é à toa que quando a gente é crismado, a gente recebe um leve tapinha no rosto. Porque é isso que a gente vai ganhar. Então, com fé, com paciência, com resignação, nós vamos suportando e vamos seguindo o caminho. Isso aí, muito bem. Bom, eu agradeço a você, Paulo Victor, a toda a família aí da Confraria Dom Expedito, pelo convite, pela oportunidade. Estou sempre à disposição de todos, inclusive dos que estão nos assistindo. Fica também o convite para vocês conhecerem a editora Verbo Encarnado, os livros que nós estamos publicando, alguns dos quais eu já falei aqui nesta live. Lembrando que o tema desta live foi inspirado no livro Verdades Roubadas, né, que trata deste assunto também, e que vocês estão tendo aí 40% de desconto. Quer dizer, é um esforço nosso para que realmente cada um possa adquirir o livro. E gostaria de deixar no final uma bênção para todos vocês, para que sigam firmes na fé, como diz São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e também falo aí, só reiterando para o pessoal que corram, porque está valendo a pena esse cupom, essa promoção. Procurem a editora Verbo Encarnado e garantam esse livro que vocês vão ter conteúdo de sobra, principalmente para entender melhor esse fenômeno, né? Então, muito obrigado, padre, de coração, eu agradeço em nome de toda a confraria e foi ótimo. E também estamos aí dispostos para qualquer coisa aí futuramente, novas lives. Com certeza. Muito obrigado, tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite.